Sabiam que vocês são vencedores? Isso é uma grande verdade. Você que me assiste, você é vencedor. Você que me assiste, você é um campeão. Deus, não é, estabeleceu você para triunfar e sobrepujar as adversidades da vida. Não sabia? Então, nesse vídeo nós estaremos aqui a compartilhar com vocês aspectos, não é, no qual nós poderemos enfrentar as batalhas, conquistando as adversidades pela fé e triunfando para a glória do Senhor. Então acompanhe esse vídeo até ao fim, não é? Deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não é? E nos ajude na verdade a poder crescer, se subscreva no canal. E também aqui nós teremos um convidado especial que estará aqui a nos trazer, não é, uma percepção muito profunda sobre essa questão de sermos conquistadores e nós descobrimos a nossa identidade em Deus como triunfantes e vencedores. Então fique conosco, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, é uma honra poder estar aqui convosco. Vou começar mesmo me apresentando. Aqui fala Luciano Ruinhamtambo, LRN. Meus queridos irmãos, vamos ter a oportunidade de partilhar aqui a palavra de Deus, um estudo. Nós vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras. Estaremos falando do nosso tema hoje, batalhando pela fé. Então é importante, antes mesmo de avançarmos com este nosso tema, batalhando pela fé, é importante nós entendermos o que é batalha e também entendermos o que a fé é, porque nós não podemos entender o tema em si se não definirmos primeiramente o que significa batalha e o que também significa fé. Então nós vamos começar mesmo pela primeira parte, que é batalhando pela fé. Então falar de batalha é falar de uma luta. A batalha é uma luta. Permitam-me, meus irmãos, informar-vos e lembrar-vos que cada dia que nós acordamos para lutar. Cada dia é um dia de luta. Basta nós termos a oportunidade de acordar, nós já nos encontramos lutando. Nos encontramos lutando contra tantas coisas. Há pessoas que acordam e elas começam lutando o que poderão ter como refeição naquele dia. Alguns como poderão chegar ao serviço. Então a batalha, ela faz parte da vida do ser humano, faz parte do nosso dia a dia, a luta. Então dizer que batalha é uma luta, para além de ser uma luta, também é uma guerra. Nós podemos entender como uma guerra. Então existem muitas guerras e hoje, como nós estamos centralizados nas Sagradas Escrituras, vamos estudar componente, a batalha espiritual. Nós sabemos que existem lutas psicológicas, sociais, intelectuais, existem muitas guerras, mas hoje nós estaremos a falar de uma guerra virada ao lado espiritual, a nossa vida espiritual. Então, falar de fé é falar de uma certeza, de uma crença. Ninguém pode ter fé se não ter certeza. A fé é a convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Então nós podemos olhar para Hebreus 11 logo nos primeiros versículos. A palavra do Senhor nos mostra isso, que a fé é esta certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Então nós esperamos algo, temos certeza em alguma coisa, embora não vejamos de imediato aquilo. Então, batalhando pela fé, estamos a dizer que temos que lutar por meio da fé. Lutar por meio da fé. Sabemos que a fé é uma virtude que provém de Deus e que muitas pessoas não entendem isso. A fé, ela vem de Deus, é uma virtude que vem de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que a fé é um dom que provém de Deus. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo 2 de Efésios, no versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós mesmo, mas é o dom de Deus. Então nós aqui entendemos que nós, como cristãos, alcançamos a salvação por meio da fé, que é um dom que vem de Deus. Então salvação, irmãos, é um livramento. E salvação faz parte de uma batalha que temos que lutar pela fé. Então já temos aqui a definição, meus queridos irmãos, a definição do que é batalha e também a definição do que é fé. Então, batalha é esta luta, esta guerra
que nós temos que enfrentar dia após dia. Todo ser humano encontra-se lutando. Ninguém acorda sem lutar. Todos nós lutamos dia após dia. Então, vamos aqui enriquecer o nosso tema. Nós vamos olhar aqui para um texto bíblico que nós estaremos crescendo nele. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam, que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Então, batalhando pela fé, nós estamos aqui a entender que não temos como batalhar pela fé se Deus não estiver no centro da nossa vida. Na verdade, muitas pessoas hoje em dia lutam, mas poucas pessoas sabem como lutar. Muita gente hoje luta, mas poucas pessoas usam as armas certas para batalhar, usam as armas certas para lutar. Então, quais são as armas certas para nós batalharmos e conseguirmos ter a vitória, conseguirmos ter o sucesso? Nós temos que descobrir por meio das Sagradas Escrituras. Primeiro, temos que entender que é importante ter a fé. Por isso, a fé faz parte do nosso tema, batalhando pela fé. Esta fé que é um dom de Deus, um dom que nós, como seres humanos, recebemos gratuitamente. Gratuitamente estamos a falar de graça. Graça é aquilo que a gente recebe como um favor imerecível. Deus nos concede não porque nós merecemos. Pelo contrário, nós não merecíamos vencer, merecíamos ter a derrota. Mas Deus, por meio da graça, Ele nos concede a vitória. É como acordar. Ninguém merece acordar. Mas Deus, por sua graça, Ele permite que as pessoas acordem. Por isso, nós acabamos compreendendo que a vida que nós temos é um dom de Deus, é um presente que nós recebemos da parte de Deus. E como gratificação, a palavra de Deus, lá em Salmos 150, no seu versículo 6, nos diz que nós temos que louvar a Deus. Temos que louvar a Deus quando nós temos a oportunidade de ver mais um dia de vida, quando nós temos a oportunidade de respirar. Então, diz que todo aquele que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Por que temos que louvar ao Senhor? Porque é um gesto de manifestar a nossa gratidão pela vida que Ele nos deu. Então, dando continuidade, eu dizia que muitas pessoas hoje lutam. Tanta gente luta hoje, mas ninguém luta de forma certa. Tantas pessoas estão numa batalha, mas ninguém sabe batalhar com as armas certas. Primeiro é batalhar com armas certas, lutar de forma certa. Nós não podemos lutar de forma certa se não tivermos as armas certas. E nós vimos aqui o nosso texto de Hebreus capítulo 11, dizendo que todo aquele que se aproxima de Deus, ele primeiro tem que ter fé, tem que crer que esse Deus existe. E que esse Deus não só existe, mas ele também é retribuidor daqueles que o buscam. Por outro, ele é galardoador. A palavra galardoador, ele quer dizer que é recompensador, retribuidor. Ele tem galardão para aqueles que buscam a Ele. Dando outro passo, nós já vimos que precisamos de ter fé em Deus, crer nele. Tendo fé no Senhor, tendo fé em Deus. Então nós podemos ver, por exemplo, algumas histórias ao longo da Bíblia de homens, mulheres, reinos. Estamos a falar de povos como o povo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito em direção a Canaã, o povo batalhou pela fé, no comando de Josué. Podemos ver isso em Josué capítulo 7. A palavra de Deus nos mostra que Josué, por ter fé em Deus, porque a fé, ela nos liga a Deus. A fé faz com que a gente esteja conectado com Deus. Por isso nós vimos no nosso texto ainda que aquele que se aproxima de Deus, aquele que quer estar conectado com Deus, ele precisa de ter fé. Então Josué, porque tinha fé no Criador, em Deus, ele estava conectado com Deus, estava guiando o povo rumo à terra prometida. A palavra do Senhor diz que ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu aquilo que Deus queria que ele fizesse. E o que Deus queria que Josué fizesse? Para conseguir ter a vitória, para conseguir vencer. Estamos a dizer, a batalha para ter êxito. O que Josué tinha que fazer? A palavra de Deus diz que
Deus diz para Josué que Josué tinha que dar orientação ao povo, aos sacerdotes. O povo tinha que circular Jericó 7 vezes. E veja que enquanto eles circulavam os muros de Jericó, que era uma fortaleza tão grande, depois que eles conseguissem completar a 7ª vez, o que iria acontecer? Os muros iriam desabar. Os muros iriam cair. Aí você pode se perguntar, mas como é que os muros iam cair? Uma fortaleza tão imensa ia ruir, ia desabar, os muros iam desabar. E não era uma fortaleza qualquer, aqueles muros tinham uma altura imensa e eram muros bem fortalecidos, mas os muros iriam cair somente porque o povo iria circular 7 vezes. Estamos a ver aí uma atitude de obediência. O fato do povo circular 7 vezes estava a demonstrar obediência. E também estava a demonstrar a crença. O povo podia ter dito: Josué, você está maluco. Como é que esses muros, que levaram tantos anos para serem erguidos, esses muros tão fortes? Mas aí estava a fé. A fé é uma arma tão poderosa que o cristão tem. A fé é uma arma tão poderosa que nós temos. Então nós podemos ver que a fé, acompanhada com a obediência, gerou a vitória do povo. E nós podemos ver que o que aconteceu foi que o povo ouviu a orientação de Josué, e Josué disse que na 7ª vez que vocês forem circular o muro, vocês vão ter que gritar. E vocês vão dizer que o Senhor Deus nos concedeu esta terra. O Senhor Deus nos concedeu a vitória. E assim o povo fez de conformidade com a orientação que tiveram, que eles precisavam de circular o território, rodear os muros. E na 7ª vez, ao rodearem o muro, eles tinham que gritar com alta voz, dizendo: o Senhor Deus nos deu os nossos inimigos, o Senhor Deus nos deu esse território, o Senhor Deus nos concedeu a vitória. O povo fez isso, eles obedeceram. Na 7ª vez, os muros desabaram. Então, meu irmão, você pode se perguntar: mas como? Os muros desabaram? Usaram mísseis? Usaram armas? Não! Usaram a fé. Eles batalharam pela fé. Batalharam pela fé. Então, a Bíblia toda, ela nos mostra que há poder na crença em Deus. Há poder na crença em Deus. Então, se nós crermos, as coisas acontecem. A vitória é real para aquele que crê em Deus, para aquele que tem fé. Então podemos verificar isso. Estamos a falar de Josué capítulo 6, não 7. Josué 6, capítulo 6. Então podemos ver aqui o versículo 16. Assim a palavra diz: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. E assim o povo gritou. Aleluia! O povo gritou, o povo clamou. E o que aconteceu? Os muros caíram, os muros desabaram. Isso é o que acontece quando nós estamos batalhando pela fé. Então podemos ver aqui, primeiro ponto é este: muitos hoje não estão batalhando pela fé. Muitas pessoas hoje não estão lutando pela fé. Estamos a falar que batalhar é lutar, é guerrear. Então muitos não estão usando as armas certas. E uma das armas é a fé. A fé. Existe fé temporária, a fé superficial. E nós vimos isso nas parábolas de Jesus. E existe a fé verdadeira. A fé verdadeira é uma fé que tem fruto. Alguns podem dizer que é uma fé que permanece, a fé verdadeira. Ter fé verdadeira não significa ter uma fé que não tem altos, não tem baixos. A fé verdadeira, ela tem características. É uma fé que, de vez em quando, ela está muito forte, de vez em quando, ela está fraca, mas ela se mantém constante. Ela se mantém sempre firme. Ela não volta atrás, ela continua, ela persevera. Estamos a falar que é uma fé que persevera. O povo teve que perseverar. O povo podia estar cansado só em circular pela primeira vez, mas o povo teve que perseverar circulando a 2ª vez. O povo teve que perseverar circulando a 3ª vez. O povo teve que perseverar circulando a 3ª vez, a 4ª vez, a 5ª vez, até a 7ª vez que eles tiveram que gritar e dizer que o Senhor nos tem dado esta cidade. E assim os muros desabaram. Por quê? Porque eles perseveraram. Eles tiveram uma fé perseverante, uma fé perseverante, uma fé que persevera. A fé que persevera é uma das armas eficazes
para os dias atuais, em que muitos cristãos estão vivendo e não têm esta fé verdadeira. E nós precisamos de ter esta fé verdadeira. E esta fé verdadeira é uma fé que provém de Deus. Nós temos que pedir a Deus para nos dar fé. Temos que pedir a Deus para nos conceder fé. As Sagradas Escrituras nos mostram isso, que nós temos que pedir mais fé. E se nós pedirmos, Deus vai nos conceder esta fé. Podemos ver também uma outra situação. Uma mulher que há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia. Ela sofria de fluxo de sangue. Veja que a mulher, ela não ficou sem fazer alguma coisa. Nós podemos ver isso em Marcos capítulo 5, assim como Lucas também. Encontramos essa história, este acontecimento, esta batalha, esta situação desta mulher que estava batalhando pela fé. Eu estarei aqui procedendo a leitura para os amados poderem perceber a situação. Estaremos aqui nos versículos 37. Vamos olhar para esses versículos aqui. Então, nesta porção da palavra de Deus, eu vou falar de 2 homens que batalharam pela fé. 2 homens que batalharam pela fé. O primeiro é Jairo. Jairo é a primeira pessoa que batalhou pela fé. A segunda pessoa é a mulher de fluxo de sangue, cujo o nome não aparece nas Escrituras, mas sabemos que era uma mulher que batalhou pela fé. Nós vamos agora ver. Começando no versículo 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Em gesto de humildade, este homem se prostrou aos pés de Jesus e orava e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, ou está morrendo. Rogo-te, peço-te, que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Uma grande multidão seguiu a Jesus e apertando Jesus. Aí podemos chegar no versículo 26. Vejam o que diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitou. Isso antes indo a pior. Então vemos aqui uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia de sangue, que também esteve na mesma situação. Era uma luta, ela estava batalhando. Aqui a palavra do Senhor no versículo 25 diz que esta mulher, ela havia gastado tudo que ela tinha, os seus recursos. Era uma mulher que estava lutando. Era uma mulher que não se conformou com a situação em que ela se encontrava. Provavelmente você também está numa luta e não está se conformando com a situação em que você se encontra. Provavelmente é situação de briga no teu casamento. Provavelmente seja uma situação de emprego. Você está lutando para ter emprego. Está batendo portas em todos os lugares. Vai deixando documento que não está a dar certo. Provavelmente seja a questão mesmo de uma cadeira na faculdade, que você vai estudando. Você vai fazendo os exames, mas não está a dar certo. Você está numa luta. Você está numa batalha. Como esta mulher, ela entendeu o problema dela. O problema dela era a hemorragia que era constante. Era o fluxo de sangue que ela tinha. Ela descobriu o problema e ela lutou. Foi para os médicos. Gastou o seu dinheiro com tantos médicos. Eu não sei quantos, mas foram muitos. Foram tantos e tantos. E ela andou em todos os lugares prováveis, em todos os lugares possíveis, para tentar solucionar o seu problema. Mas ela não tinha solução. E veja o que aconteceu. O versículo 26 mostra-nos uma coisa: que esta mulher, depois de ter gastado tudo quanto ela tinha, em vez de melhorar, ela piorava. Mas o versículo 27 de Marcos 5 nos mostra uma coisa diferente. Diz que, ouvindo falar de Jesus, o que aconteceu? Esta mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. É um passo importante. É uma coisa importante ouvir falar de Jesus. Veja que essa mulher ouviu falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. É uma atitude
diferente que ela teve que tomar. Se você quer batalhar pela fé, você tem que ter uma atitude diferente. A fé faz isso. A fé leva as pessoas a terem uma atitude diferente, a terem uma visão diferente. Esta mulher teve uma visão diferente. Ela tinha esperança. Irmãos, nenhuma pessoa vai batalhar pela fé se não tiver esperança. Se não ter certeza de que alguma coisa vai acontecer. Esta mulher, ela tinha esperança. Ela andou em todos os médicos tendo esperança de que alguma coisa podia acontecer, mas não aconteceu nada. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Se ela foi aos médicos, é porque ela queria estar bem. Ela queria resolver a sua situação. Então, se você ainda continua fazendo os exames da faculdade e não está dando certo, é porque você quer a vitória. E você está num bom caminho. Tantas vezes que você insiste, deixando os documentos em vários lugares para conseguir o emprego, você está num bom caminho. Você que se encontra numa briga conjugal, teu casamento vai se desfazendo. Você que está todos os dias lutando com os seus pais, brigando com eles, e você quer ter paz com os teus pais, mas você não consegue. E você vai tentando. Eu quero te dizer que você está num bom caminho. Continue lutando. Mas há uma coisa que você precisa. Você precisa de Jesus. Você pode dizer, eu tenho Jesus. É o que muitas pessoas dizem, que tem Jesus. Mas eles não têm uma atitude que demonstra que eles têm Jesus. Porque quando nós temos Jesus, as coisas acontecem, as coisas mudam. Ter Jesus não é simplesmente ir à igreja. Ter Jesus não é simplesmente frequentar uma igreja, ir ao culto. Mas ter Jesus é ter os mandamentos dele dentro de você. É ter ele guiando a tua vida. É ter ele orientando você. É ter ele norteando a tua vida. As escrituras sendo o centro da tua vida. Então nós podemos ver aqui que esta mulher, no versículo 27, ela ouviu falar de Jesus, ela foi por trás, no meio daquela multidão, ela tocou a Jesus. E o que aconteceu? O versículo 28 diz que, porque esta mulher dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. Esta é uma atitude de fé, uma atitude de confiança. Esta mulher tinha confiança que bastava ela tocar as vestes de Jesus, ela sararia. Bastava ela tocar as vestes de Jesus. Ela dizia isso consigo mesma. É uma atitude de fé. Diga, eu vou continuar e eu vou vencer. Se você ter esta atitude, você vai vencer. Você vai conseguir ter a vitória. Então, não perca esta confiança. Tenha esta atitude como esta mulher. Ela teve esta atitude de que basta eu tocar as vestes de Jesus, eu sararei. E ela sarou. Veja aqui o versículo 29. Diz logo então, secou-se a fonte do sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Era um mal que esta mulher tinha. Era uma enfermidade normal. Por quê? Porque ela sofreu tanto. Era uma coisa que já incomodava ela. Ela sofreu, levou tanto tempo e tornou-se um mal. E o versículo 30 diz que logo Jesus, conhecendo que virtude havia saído dele, ele voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31 diz, disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Mas o versículo 32 diz assim, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. O versículo 33 diz, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que as pessoas ao nosso redor não vão entender. Quando a fé está em ação, as pessoas não entendem. Veja uma coisa, diz que os discípulos não entenderam o que aconteceu. Jesus entendeu, porque o poder saiu dele para curar aquela mulher. Por isso ele perguntou quem me tocou. E veja que a mulher é quem compreendeu. Ela percebeu. O versículo 33 diz que então a mulher que sabia o que tinha acontecido. A mulher sabia o que tinha acontecido com ela, porque ela disse, basta eu tocar as vestes deste homem, que é Jesus, eu serei sarada, eu hei de estar bem. Então, se tu colocares a tua fé em ação, as pessoas não vão entender o que está acontecendo na tua vida. Por que as portas estão se abrindo? Por que a vitória você está tendo? As pessoas não vão entender, mas você vai entender, porque você sabe que você creu em Jesus. Por isso você vai entender por que você está tendo essa vitória. Porque você está batalhando pela fé. Como esta mulher batalhou pela fé. E ela soube. Ela entendeu. Ela acreditou. Ela sabia que a vitória, a cura,
chegou na vida dela porque ela acreditou. Ela decidiu batalhar pela fé. Ela batalhou por meio de seus recursos, seu dinheiro. Mas há coisas que dinheiro não faz. Há coisas que dinheiro não traz. Há problemas na vida do ser humano que somente Deus pode resolver. Há problemas no ser humano que passam a compreensão humana. E só está na compreensão de Deus. Está acima da nossa capacidade humana. E aí onde a fé entra? A fé, ela entra quando nós já não podemos fazer nada. Aí é onde entra a batalha pela fé. A batalha pela fé, ela entra quando nós, humanamente, o nosso esforço humano não aguenta. A nossa capacidade humana não aguenta. Aí é quando nós começamos a batalhar pela fé. Nenhuma pessoa vai dizer que batalhou pela fé com esforço humano. Porque a fé, ela começa a operar onde o homem não pode mais fazer nada. O povo de Israel não poderia ter vitória contra Jericó, porque eles não tinham armas suficientes para derribar os muros de Jericó. Aqueles muros de Jericó foram construídos como uma fortaleza imensa, que nenhuma arma o povo de Israel tinha. Mas a única arma que o povo de Israel tinha era a fé que eles tinham em Deus. E esta fé, esta convicção, esta certeza que fez com que aqueles muros desabassem e o povo tivesse a conquista, o povo tivesse a vitória. Então coloca a tua fé em ação. Lute pela fé. A fé é a maior arma que você tem. Tenha fé em Deus. Creia nele. Creia nele. Então, se nós ainda continuarmos, vamos ver que depois desta mulher ter recebido o seu milagre, como nós olhamos aqui o versículo 33, que ela própria compreendeu o que aconteceu e ela declarou toda a verdade a Jesus. E ela declarou que eu andei por todos os médicos, não consegui. Mas eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar de ti, mestre. E quando eu ouvi falar de você, eu decidi acreditar. Por quê? Porque aquela mulher, ela se aproximou de todos os homens, de todas as pessoas. Mas aquelas pessoas não podiam ajudar ela. Era tempo daquela mulher se aproximar de Deus. Era tempo daquela mulher se aproximar de Deus. Assim como diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus é porque ele tem que crer que Deus existe. E tem que crer que esse Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem galardão. E o galardão desta mulher chegou. Chegou porque ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé em Jesus. Ela sabia que Jesus podia curar ela. E Jesus curou a vida daquela mulher. Tenha fé em Deus, meu irmão. Tenha fé em Deus. Assim podemos olhar também o versículo 34. A situação que vem aí. Diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus não disse que o teu dinheiro te salvou. Porque aquela mulher já não tinha dinheiro. Já havia gastado tudo que ela tinha. E a única coisa que aquela mulher tinha naquele momento era a fé. Por isso Jesus disse para ela, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Salvou-te do quê? Deste teu mal, deste teu sofrimento. Então Jesus quer salvar o mal que você está passando. Jesus quer ajudar você. Então aceite a ajuda de Jesus. Creia nele, batalhe pela fé. Nós estamos num mundo e numa época muito difícil, em que nós como cristãos somos convidados a batalhar pela fé. Então, gente, foi isso, não é? Espero que esse estudo tenha sido, não é, um marco na sua vida. Que Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que também possam aprender, não é, sobre a questão da fé, sobre a questão de conquistar pela fé, sobre a questão de batalhar pela fé. E não se esqueça, não é? Deixa aí seu like, se subscreva no canal, não é? Ative a notificação para que sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal você possa ser notificado e estar aí a par de toda aquela que é a programação aqui do Only Jesus. E deixa aí nos comentários, né, aquilo que foi a sua impressão, aquilo que foi brotando aí no seu coração na medida que aqui a palavra era ministrada, né? De forma específica também comente aí, né, como marca, né, que você acompanhou o vídeo do princípio até o fim, né, com a palavra-chave desse vídeo que é Conquistando pela Fé. Isso mesmo, coloque nos comentários, Conquistando pela Fé, como uma marca que você acompanhou esse vídeo até o fim. Que Deus abençoe e até a próxima. Não importa, não é que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Only Jesus. Deus abençoe.